E é bíblica, não tem como correr dela, é bíblica. Olha para cá. Abraão e Ló estão lá. Aí Ló vai dizer: nossos pastores estão discutindo com o seu. É Abraão que toma atitude, não é Ló. Abraão diz: está tendo problema, então caça seu rumo. Pega os seus pastores aí e escolhe. Segure, escolhe qual região você quer ir. Ló está olhando para as Campinas, está dizendo: eita, que lugar bom. Estou indo, tio. Fica com Deus que eu vou para Campinas. Quando ele se despede, está na Bíblia, não, pastor, é conjectura, também não. Mas olha o que está acontecendo. Olha aqui, quando ele se despede, Abraão está se despedindo de alguém que é da família. Não há alegria nisso. Não há alegria em se despedir de família, porque família é família, querendo ou não, tem sangue. Ló vai, e tudo indica que o semblante de Abraão vai cair. Quando vai cair, diga para o irmão: Deus visita. Pode dizer: quando vai cair o semblante, Deus vai visitar. Segunda aí. Olha Deus para Abraão. Ló, diga comigo: Ló queria uma faz assim, ó, região. Pode fazer, irmão, diga: uma região. Isso era o que Ló queria. Isso era o que Ló queria. Deus veio visitar Abraão no capítulo 13. Quando Deus chega, não tem saudação. Deus chega dizendo: Abraão, oi, olhe para o norte. Abraão está dizendo: como é que é? Não, olha para o norte aí, rapaz. Estou olhando. Olha para o sul. Estou vendo. Olha para o leste. Estou olhando, Senhor. Calma. Olha agora para o oeste. Estou olhando. Está vendo toda. Aleluia. Isso é muito forte para mim. Olha o que Deus está dizendo. Ló escolheu uma região. Para quem quer escolher uma região, eu dou uma região. Para quem quer escolher um pedacinho de lugar, eu dou um pedacinho de lugar. Para você que eu fiz a promessa, eu tenho os 4 quadrantes da terra. Olhe para todos os lados, Abraão, porque aonde você estiver vendo, te será dado. Eu vou profetizar. Se você recebe, tem. Se você recebe, amém. Deus estenderá o nome desse ministério às nações, o nome desta casa irá para as nações. Pega dando glória. Tem nações que estão esperando esse ministério chegar, apóstolo. Eu estou guardando no final do dar. Deus vai levar o nome desse ministério às muitas nações dessa terra, porque essa foi feita a promessa para esta casa. Deus não tem uma região do Senhor, Deus tem a nação. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Não se contenta com a região! Deus tem nação para te dar, meu Deus do céu! Para de se acomodar com a região! Ló está dizendo: eu quero a região, quer toma. Deus é poderoso para dar, não é? O que Ló queria? Ló queria uma região, quer a região, então toma. Abraão está quietinho na dele. Ló vai embora. Vai ficar com a região. Deus disse: para a boca. Ele quer a região. Para ele que quer a região, eu dou a região. Para você, eu tenho um quadradinho. É norte. É sul. Glória é leste. Glória é oeste. Não! Oi! Está vendo o pó da terra? Tô. Dá para contar esse trem ainda não. Assim, olha Deus de novo. Assim será, futuro. Assim será a sua descendência. Ló queria a região. Para você, eu tenho os quadrantes da terra, como o pó da terra, globo. Deus está dizendo a Abraão: vai acontecer uma festa de 7 anos de uma igreja. Reunidos, na verdade. Já passou mais de 2000 anos. Já faz tempo. Mas 2000 anos depois, vão lembrar que eu te fiz a promessa da terra.
lembrar que eu fiz, olha para cá. O que vão lembrar, pastor? Vão lembrar que todas as promessas que eu fizer, sempre, eu ouvi isso aqui nessa noite, não é possível, sempre será possível acontecer, porque foi Ele que fez a promessa que está viva aqui, diga agora. Deixa eu correr, porque senão vira vigília. Olha aqui, capítulo 14. Abraão vai socorrer logo. Capítulo 15, Deus vai instituir a aliança abramaica. Capítulo 16, aqui que eu quero ver se nós vamos dar glória. Porque no 16, já fazem alguns anos que a promessa foi feita. Sara é estéril, não pode dar luz. E no meio dessa, eu vou falar, não vou deixar isso. É muito difícil a nós administrarmos bem o nosso tempo do presente por causa da promessa do passado. Olha que coisa difícil de entender. Administrar bem o tempo do presente por causa de uma promessa do. Mas segure, quando Deus faz uma promessa, a promessa não está presa dentro do tempo. Ô glória, deixa eu falar. Quando Deus faz a promessa para você, mesmo que foi feita há um mês atrás, para Deus é como se fosse feita hoje. Se passar 10 anos, é como se tivesse feita naquele dia. Deus não está preso no passado. Por quê? Porque Ele já escreveu um dia que acontecerá. Aí no capítulo 16, a ansiedade, não pode bater, mas eu vou fazer devagarzinho, ó. A ansiedade bate na tenda de Abraão. Quem recebe ela, Sarai. Ô dona ansiedade. E bom que já veio, hein? Estava na hora já, ó. Faz tempo aqui, estou velhinho já, ó. Entra aqui na tenda e fica à vontade. Quando a ansiedade entra e domina, ela te faz tomar decisões precipitadas. E decisões precipitadas te levam ao arrependimento profundo. Porque você vai dizer depois, eu poderia não ter feito aquilo, mas agora fiz. Vou arcar com as consequências do que fiz. A ansiedade entra. Aí Sarai vai dizer, Abraão, está fácil demais. Não é, eu tenho H. Lembra da ideia? Você tem que pegar ela aí com vontade, né? Faz um filho nela. E eu vou cuidar do bebê. Eu assumo o bebê que nasce. E a gente ajudou Deus e está tudo bem. Deus disse, não, fiz uma promessa para você que engloba você e tua esposa. E esse pó da terra vai nascer de você e da sua esposa. Nasce Ismael, que não tem nada a ver com a história, mas sofreu o menino, está sendo abandonado, eu não vou me prender aqui. Passa-se um tempo, passa-se os anos. Capítulo 17, circuncisão. Capítulo 18, e é aqui que a gente prega. Deus visitou Abraão. Só que a visita de Abraão no capítulo 18 é uma visita que vem para marcar o tempo da vida de Abraão. Oh, glória a você. Olha para cá. Quando Deus vem, eu posso sentar, eu posso ficar sentado, eu posso caminhar. Olha aqui, quando Deus chega, grita aí, Abraão. Abraão. Sentado. Antes de Deus, não está ligando, né, pastor? Antes de Deus chegar, antes de Deus visitar Abraão no capítulo 18, Abraão está vivendo uma crise no seu relacionamento. Prova, pastor, claro que prova. Lugar de marido e esposa está? Exceto quando acontece um acidente aqui. Mas escute aqui. No caso de Abraão e Sara, não tem acidente. Tem conflito de promessa. Estou velha, estou estéril, já faz 24 anos. 24 anos que nós saímos de Ur do Caldeiro. O negócio está fechado ali com Abraão e Sara. Aí a Bíblia diz que Sara fica dentro da tenda. E não vem com esse negócio que é o sol estava quente demais, que não é. Porque o mesmo sol que ele enfrentou para andar, ela também vai enfrentar. Aí Sara fica dentro da tenda e Abraão vai para o lado de fora, sentado de cabeça baixa, vivendo o conflito. Olha como ele vai enfrentar. Meu Deus, como nós vamos dar conta? Olha como é que ele vai enfrentar o conflito da sua realidade. Pastor, é festa, segura que nós vamos pular e agora aqui. Ele vai enfrentar a sua realidade sentado e de cabeça baixa. Conhece alguém assim? Que ao enfrentar a situação, ao invés de pegar e ter a força de Deus que é verdadeira, simplesmente aposta, senta
e baixar. Quando você baixa a cabeça, você está dizendo: não dá mais. Olha, estou a ponto de desistir. Não, Deus, não vai se cumprir. Estou velho. Ela está velha. Ela é. Olha que a mulher é estéril. Está tudo ruim. E outra coisa, tá, Deus? É grande demais o que o Senhor prometeu. Antes de Deus visitar Abraão, e eu profetizo que isso vai acontecer com você ainda esse ano. Porque Abraão está enfrentando a sua realidade de cabeça. Quem quer ouvir, diga amém agora. Amém. Enche o pulmão de ar e solta. Meu Deus do céu. Enche. Solta agora. Agora segura um pouquinho só. Porque eu profetizo na sua vida o que está na palavra. Quando Deus visita a tua casa hoje, você vai passar a enfrentar a sua realidade de cabeça erguida. Está no texto. Segure. Pastor, não entendi. Até Deus visitar, Abraão está de cabeça baixa. Até Deus visitar, está enfrentando de cabeça baixa. Até Deus enfrentar o conflito interno. Pastor, Deus chegar na visita, está escrito: e ergueu Abraão os olhos. Eu profetizo isso na tua história. Você vai passar 2014 de cabeça erguida, olhando para o alto. Alguém recebe e diga glória. Segundo, está na sua Bíblia e está na minha. Verso 2. Primeiro, ergueu os olhos. Segundo, correu. Grita aí, correu. Eu vou correr dentro. Me deu no carvalho, não pode dar para carioca. Não dê de carvalho a carioca. Dê não, hein? Olha aqui. Diga comigo. Deus chegou. Diga primeiro. Ergueu os olhos. Faz assim. Olha para cá. Irmão, eu estou ouvindo coisa do Espírito Santo que eu não estou ouvindo ainda. Estou ouvindo. E eu vou soltar aqui agora para você. Do que adianta Deus visitar alguém e a pessoa continuar da mesma maneira? Adianta alguma coisa Deus visitar alguém e alguém continuar do mesmo modo? Diga não. Então, Rita, quando Deus chega, acontece. A segunda coisa. Diga, meu irmão, eu profetizo isso na sua vida. Olha aqui. E visitou Deus Abraão. Primeiro, ergueu os olhos. Segundo, Abraão correu. Não, eu ouvi lá atrás agora. Então eu vou falar de novo. Abraão correu. Me ajude aí agora. Porque correr para quem tem 10 anos de idade é fácil. Para quem tem 20. Para quem tem 30. Ajuda aí o pregador. Para quem tem 40. Faz assim com a mão agora, ó. Para quem tem 50. Você está rindo? Se você não der um pulo nessa cadeira daqui a pouco, eu vou dar por você aqui. Eu vou dar o pulo por você aqui. Olha aqui. Para quem tem 60. Vai diminuir não. Para quem tem 70. E 80. Para quem tem 90. Vou dar só mais um pouquinho. Para quem tem 95. E para quem tem 99. Então segure e prepare um pulo, porque eu vou pular mesmo, eu vou correr aqui. Antes de Deus chegar, Abraão está sentado e ele tem 99 anos de idade. Segure aí. Até Deus visitar apóstolo, Abraão está sentado, enfrentando a vida de cabeça baixa. Quando Deus chega, a primeira atitude é levantar os olhos, porque Ele é Senhor e é maior do que o que eu estou vivendo. A segunda coisa que Abraão vai fazer, com 99 anos de idade, ele volta a se movimentar como se não tivesse idade alguma. Peraí, pastor, que hora que é para dar o pulo? A hora para dar o pulo é agora. Eu profetizo que o que tiver parado na tua vida, a partir da visita de Deus, vai voltar a se movimentar de novo. Vai voltar a se movimentar de novo. Vai voltar. Pula dessa cadeira, meu Deus. Deus vai fazer movimentar o que tiver parado. Agora.
Primeiro ergue os olhos. Glória a Deus. Só a presença de Deus pode dar força a alguém de 99 anos para voltar a correr de novo. Pastor, eu só dou glória se tiver a Bíblia, então segure. O profeta Isaías, quando vai falar de Deus, ele diz assim: você não sabe? Sei não. Não ouviu? Ouvi não. Que o Eterno, o vosso Deus, não se cansa e também não se fadiga. Não há como esquadrinhar o seu entendimento. Que palavra é essa? Dá força ao cansado. Abraão tem 90, não tem mais força nenhuma. Aí lá vem Deus e multiplica a força do que não tem nenhum vigor. Faz 24 anos, os jovens correrão e se fadigarão, mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águia. Não se fatigarão, andarão e não se cansarão mais. Isso é para quem espera. Aí lá vai Deus. Primeiro, erguer os olhos. Segundo, tudo voltou a se movimentar. Terceiro, versículo 6. Observe que Abraão recebeu a visita de Deus, não para mais de correr. No verso 2 ele correu. No verso 6 está escrito que correu Abraão na tenda e disse: mulher, pega a melhor farinha, faça pão para Deus. Correu no pasto, correu de novo. Pegou um novilho e disse ao seu servo: faça depressa. Tudo agora na vida de Abraão tem pressa. Obrigado, apóstolo. Pergunte para quem pressa, por favor. Você não perguntou com fé, mas para quem pressa? Irmão, isso aqui é profecia. Pelo amor de Deus, você pega ela. Diga para o irmão: o que dá até hoje? O que dá até hoje? Pergunta para o Zé, dia 13 hoje? É hoje, né? Dia 13. Sabe por que alguma coisa? Meu Deus do céu. Profetiza para o irmão: não acabou o ano, tá? Diga: enquanto o ano não acabar, com muito respeito e carinho, diga: eu profetizo. Que Deus vai acelerar. Para que se cumpra ainda esse ano. O que Ele prometeu para esse ano. Pastor, não peguei, não pega no glória. Se Deus disse para você em janeiro desse ano que ia fazer alguma coisa, Deus vai acelerar o processo. E o que Ele falou vai acontecer. Pega todo glória. Deixa eu correr aqui. Olha aqui. Abraão no capítulo 18. Pode dizer bem rápido. Diga: pão e novilho. No capítulo 15, lição de casa, leia na sua casa. No capítulo 15, Abraão tem rolinha e cabrito. Qual a diferença? Um é melhor do que o outro? O apóstolo já disse aqui hoje. Quem de cima 500 é igual a quem de cima 100. Sim ou não? Sim. Então o critério aqui não é a quantidade, é sim a fidelidade. No capítulo 15, Abraão vai falar de dinheiro, pastor? Claro que não, muito mais alto do que o dinheiro, se eu vou falar aqui. Vai pedir a fé missionária para ele é o missionário, vai fazer tudo no bolso. Claro que não. Para. No capítulo 15, Abraão tem para dar para Deus rolinha e cabrito. Então o que ele tem, e é o melhor que ele tem, ele vai oferecer como oferta de sacrifício a Deus. Então no capítulo 15, ele oferta uma oferta de sacrifício dando cabrito e dando rolinho. 3 capítulos depois, Abraão agora tem pão e Abraão agora tem novilho. Pastor, entenda logo, pelo amor de Deus. Só quem já fez essa oração um dia, só quem fez, vai dizendo amém. Só quem já fez: Senhor, faz algo novo na minha casa. Amém. Senhor, faz algo novo no casamento. Amém. Senhor, faz algo novo no filho. Amém. Senhor, faz algo novo no trabalho. Amém. Senhor, faz algo novo no parente. Amém. Senhor, faz algo novo na vizinhança. Amém. Senhor, faz algo novo
falar o que está vindo na minha alma aqui, eu vou passando mal por rir. Sabe qual é a maior dificuldade? É que eu vivo a vida inteira pedindo a Deus algo novo. Quem acredita que Deus tem algo novo para te dar, diga amém. Agora você vai dar um glória muito maior do que você deu amém. Por que você continua dando a Deus a mesma coisa todo dia? Você viu como é que não dá o amém? Sabe o que Deus vai dizendo aqui para nós? Eu tenho um novo para te dar. Mas a pergunta é, até quando você vai me oferecer aquilo que é antigo? Meu Deus. Senhor. Irmão, é impossível entrar numa igreja como essa, num culto como esse, e não dar alguma coisa nova para Deus. Me prova, pastor, te provo, com respeito a quem eu olhei. Mas eu tive que ver. Tem pessoas que pulou. Tem pessoas que correram. Mas tem pessoas que precisam para correr. Para que pular? O que é que está dando? Esse é surdo. Olha para o seu irmão, diga, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com dar algo novo a Deus. Abraão está dando uma linda lição para nós. Deus me visitou, então é impossível eu dar a mesma coisa para ele. Já que ele me visitou, eu vou dar algo novo primeiro para ele, para receber depois o que ele tem de novo para mim. Alguém vai glória agora? Verso 10. A quarta coisa que a visita de Deus promoveu a Abraão: primeiro, ergueu os olhos; segundo, saiu correndo; terceiro, deu uma oferta nova; quarto, o apóstolo falou isso aqui também. E viu como é que a palavra concorda? Eu vi com os bolsos cortos, tá, irmãos? Está vendo aqui? Quem está vendo os bolsos aqui? Tá, esses bolsos aqui estão em Neemias, tá bom? Eu estou lendo Gênesis 18. Era para dar no glória agora, mas você não deu. Eu vim para pegar Neemias. Templo, construção, aniversário, mas o culto inteiro eu estou ouvindo Deus falar do Abraão comigo. Então ela vai Abraão para nós aqui. E a confirmação, olha o que ele falou aqui. O apóstolo, o presidente da igreja: abraça o seu vizinho, abraça o visitante, dê carinho para ele. Por quê? Porque assim ele vai voltar. Quer que alguém volte na sua casa? Quem quer, diga amém. Amém. Grita aí, receba ele com alegria. Oh, meu Deus do céu, que palavra é essa? Só tem um jeito de alguém voltar. Recebe com alegria. Não estou falando de banquete, não estou falando do caviar ou glória, da picanha maravilha, não estou falando nada disso. Eu estou falando da alegria do recebimento. Entra, fique à vontade. Olha o que falaram para mim aqui. Entra, pastor, fique à vontade, a casa é sua. A glória é Deus conosco. O apóstolo pegou no meu ouvido e disse aqui: eu tenho uma exigência só aqui. Eu falei: qual é? Fica na liberdade de Deus. A casa é sua, a casa do Senhor. Deus está aqui. É impossível eu não voltar de novo. Sabe por quê? Não, o pastor está fazendo merchan para voltar. Claro que não. É porque eu fui muito bem recebido. Mesmo que eu não pregue, eu volto aqui por causa da recepção que me foi feita. Segure, porque eu vou te provar na Bíblia. Versículo de número 10. Olha, Deus, diga comigo, foi Deus que falou. Foi Deus que falou. Deus diz a Abraão: eu com certeza voltarei a ti. Deus não disse que talvez. Deus não disse vou ver na agenda. Deus não, ele disse assim: ó, com certeza. Você me recebeu tão bem que com certeza eu voltarei a ti. 4 coisas. Segura, que eu termino aqui. 4 coisas a visita de Deus promoveu a Abraão. 4. Primeiro, ele abriu os olhos. Segundo, tudo que estava lá voltou a se movimentar. Terceiro, ele deu uma oferta nova. 4, ele recebeu Deus com alegria. Só que Deus, quando visita, não só recebe, ele também traz. Vou fechar a Bíblia, porque vai ser rápido, porque eu vou falar rápido. 5 coisas. Profecia para você. Faz assim: 5 coisas Deus trouxe para Abraão, e eu estou profetizando de olho aberto, olhando nos seus olhos, que Deus vai trazer para você hoje. Glória a Deus. Primeiro, versículo 9, pode ler. Deus é quem está fazendo a pergunta. Olha isso aí que é muito sério. Deus disse: Abraão, oi, onde está Sara, tua mulher? Deus tem hora que tem um negócio com ele, né? Deus não sabia onde ela estava. Ela não sabia. Ele é onipotente,
onipresente e ele é onisciente, sem contar outros atributos. Mas juntando só os três aqui, Deus já sabia que Sara estava dentro da terra. Mas por que Deus perguntou? Quem quer saber, diga amém. Deus. Primeira coisa que Deus trouxe para Abraão. Primeira, onde está Sara, tua mulher? Não entendi. Só se perguntar. Vou falar bem devagarzinho. Só se pergunta por alguém com quem se preocupa. Você nunca vai perguntar por alguém que você não se preocupa. Você nunca tem que perguntar por alguém. Achou alguém? Achou? Nunca vi, não sei nem quem é, não estou nem aí, nunca fez parte, não me preocupo, só quero saber onde está. Você só vai perguntar por alguém com quem você se preocupa. Primeira coisa que Deus trouxe para Abraão: eu, o Senhor, me preocupo com a sua família. Não me olhe com esse olhão aí. Sara aqui não é só esposa. O pastor ficou doido, irmão. Carioca louco aí dentro. Você entendeu? Sara aqui é família. Sara não é só esposa. Por quê? Esposa por esposa, ele também teve Agar. Agora você deu glória lá atrás. Esposa por esposa, ele também teve Agar, porque se namorou com Agar e teve Ismael. Então, esposa por esposa, ele teve Agar. Mas Sara não é só esposa, Sara é família. Olha a pergunta de Deus para Abraão: onde está a tua família? Por que, Abraão? Por que, Deus? Porque a sua família, a sua casa, a sua história é minha prioridade. Eu me preocupo com a sua família. Não, eu não quero que você se sinta pastor, você é charcando me ficar. Não, eu quero só que você estenda a mão em direção à sua casa agora. Estende a mão aí. Não precisa ficar de pé não, tá? Que isso, pastor? Eu falei que eu estou sentindo a unção profética.